Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. A gente está online no Instagram, e no Zoom e no Facebook. Quem quiser assistir em qualquer um deles, a gente está online. Alguém ficou com alguma pergunta sobre a aula passada? Não entendeu algo? A gente parou na página 48, né? Aqui eu anotei a página 48, que é sua imigração, que a gente explicou um pouco. Se alguém tiver alguma dúvida, tanto no Facebook como no Instagram, sinta-se à vontade de perguntar. Vamos iniciar a aula. Se vocês tiverem alguma pergunta no decorrer da aula, é só deixar que eu estou acompanhando, inshallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam, ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Louvor a Allah, que a paz de Deus seja o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Como a gente vinha explicando, irmãos e irmãs, sobre um pouco da biografia do profeta Muhammad. A gente explicou um pouco sobre a biografia do profeta Muhammad, que é importante o muçulmano saber sobre o profeta Muhammad. Quem é o pai dele, quem é o avô dele, quem é a mãe dele, quem são seus netos, quem são seus sobrinhos. Sobrinhos, ele é filho único, né? Mas, ou seja, a família em geral. A família em geral, seus tios, suas tias, tanto maternas como paternas. A pessoa saber sobre a vida do profeta Muhammad. Como diz um poeta persa, quando a pessoa ama alguém, ela procura saber sobre esse alguém. Quando a pessoa ama alguém, ela procura saber sobre a vida dessa pessoa. Então, como a gente ama o profeta Muhammad, que paz sobre ele, a gente deve o quê? Saber mais sobre a vida dele. As lições que ele nos deixou, os ensinamentos, as instruções que está na tradição profética. Inshallah, um dia a gente faz algumas aulas ou um curso explicando sobre a biografia do profeta Muhammad. Desde o começo, o que ele passou nesses 23 anos de missão. A mensagem durou 23 anos, como a gente viu. Então não foi um dia, 2 dias, e sim anos, até que as pessoas aceitaram a religião de Deus. Não foi fácil, como os profetas anteriores sempre sofreram nas mãos dos povos, por não aceitarem a mensagem. Os profetas são as pessoas que têm mais misericórdia de todos os seres humanos, ou seja, eles ficaram pacientes até que as pessoas se converteram. Então, sua imigração, página 48 do livro Guia para o Novo Muçulmano, que é um livro que a gente viu para iniciantes, tanto para os muçulmanos como para os não muçulmanos. São simpatizantes também, ou querem saber, estão fazendo uma pesquisa na escola sobre o Islã, sobre a religião do Islã. É um bom livro para a pessoa ter o conhecimento básico das crenças, dos dogmas islâmicos. Então, sua imigração, emigrou a Medina, que se chamava Yathrib, aquela época, o ano de 622 depois de Cristo, quando tinha 53 anos de idade, depois de haver sofrido um atentado
de assassinato por parte dos senhores da tribo dos Quraishitas, que haviam recusado sua mensagem. A gente viu que eles tentaram matar ele desde o começo, mas como ele tinha um grande patamar, a família dele não era qualquer família, era uma família nobre, então eles resolveram juntar um de cada família, que se matassem um de cada família, ir para matar o profeta Muhammad, era difícil que a família dele pedir o direito deles, porque foi muitas pessoas, não foi uma pessoa que cometeu esse assassinato. Então eles planejaram isso para terminar, segundo eles, com a religião de Deus, com a mensagem do profeta Muhammad, e a gente viu que Deus ordenou o profeta Muhammad a migrar, a deixar Meca, que era um lugar que ele amava muito. Ele mesmo fala, se não me pedisse, ou se eu não fosse obrigado, se não me expulsassem de você, ou seja, de Meca, eu não sairia, porque era o lugar que ele mais amava, é o lar dele, a casa de Deus, como foi construída por Abraão e Ismael, os 2 profetas de Deus. É o lugar mais sagrado que existe para nós muçulmanos. Então o profeta não queria, mas quando a gente não consegue, como a gente pode falar, praticar, realizar os pilares islâmicos, a religião, a pessoa deve o quê? Deixar esse lugar e ir para um lugar que ela consiga o quê? Praticar a religião. Isso aqui às vezes não é só, irmãos e irmãs, no sentido, eu não consigo praticar a religião totalmente. Não, às vezes tu consegue praticar a religião, as orações, tu consegue usar o véu, mas tu está entre pessoas que não te incentivam, não te ajudam você evoluir, ser uma pessoa melhor, conhecer mais sobre a religião. Então, também é melhor para essa pessoa que ela partir, deixar aquele lugar e procurar um lugar que tem crentes, que tem pessoas que vão acolher, que vão ajudar no conhecimento, ou seja, viver em comunidade. A pessoa, claro, que conseguir, Tem pessoas que não têm essa capacidade, por algum problema, às vezes financeiro, mas a pessoa que conseguir é recomendado. A pessoa que deixar, mesmo tendo muçulmanos ali, tendo pessoas que rezam, às vezes tem uma mesquita, mas a gente sempre buscar o que é o melhor, a procura do conhecimento, ter uma comunidade islâmica, mais fácil da pessoa viver entre eles. Então viveu nessa cidade durante 10 anos, convidando seus habitantes ao Islã. Neste período foi ordenado estabelecer a oração, pagar a caridade obrigatória e as demais regras do Islã. O profeta viveu 10 anos na Medina e 13 anos em Meca. E a gente sabe que antes dele ir para a Medina, ele já tinha conversado com as pessoas já eram muçulmanas. E por causa de quem a gente pode perguntar que as pessoas viraram muçulmanas? Por causa de um jovem de 20 e poucos anos, Mus'ab. Ele foi o primeiro safir, ou seja, o primeiro pregador da palavra, o primeiro divulgador que saiu fora de Meca para pregar a palavra de Deus. Um jovem, o profeta não escolheu uma pessoa com mais idade, com mais sabedoria, e sim um jovem. Claro que ele era um grande sábio, senão o profeta não ia escolher ele. Mas a gente vê que a escolha do profeta mostra que os jovens, eles têm o quê? Força de vontade, determinação, que as pessoas com mais idade não têm, que nem os jovens, são muito esforçados. Então o profeta escolhe esse jovem para ir pregar a palavra de Deus perante pessoas grandes, não é qualquer pessoas, donos de tribos, líderes, e tentaram expulsar ele. Ele era uma pessoa sábia. Ele falou: olha, vocês querem me expulsarem? Não há problema, é o direito de vocês, eu estou na casa de vocês, mas eu quero só ler o Corão para vocês. Se vocês não gostarem,
eu vou embora. Quando eles começaram a escutar o Alcorão e viram que a palavra de Deus, a eloquência, eles eram árabes, eles entendiam aquilo, que não era por exemplo, um poema, uma história, e eles acabam se convertendo. 75 pessoas se convertem quando ele vai na primeira ida dele para Al-Medina. E não é qualquer pessoa, os líderes se converteram, porque gostaram de escutar o Alcorão. Então aqui mostra também o pregador deve ter paciência, deve ser uma pessoa paciente. A pessoa não tem, como diz Deus no Alcorão, não há compulsão, não há imposição na religião. A pessoa, o que ela deve fazer? Pregar, divulgar, transmitir a mensagem. Aí vem da pessoa, se ela quer seguir ou não quer. Cada um tem o seu livre-arbítrio. Ela vai ser responsável por aquilo que ela escolheu. E também foi na Medina que começou a descer as sentenças jurídicas, podemos falar assim, ou juízos, começaram a ser revelados na Medina. Então, por isso que a gente vê o Alcorão, quando a gente vê algumas suras, que são os capítulos do Alcorão, que foram revelados na Medina. É mais sobre o que é sentença, sobre o divórcio, casamento, algo especificando algumas coisas que não eram especificadas, até o versículo da ablução. Então, é mais sobre a sentença ali que foi revelado. A pessoa, por exemplo, o jejum também foi revelado do mês do Ramadã. Então, são sentenças islâmicas que foram reveladas na Medina, que hoje em dia conhece as pessoas como a Sharia, que é a jurisprudência islâmica. Agora, a pregação do Islã, o profeta que paz sobre ele estabeleceu na Medina a base da civilização islâmica, colocando os sustentáculos da sociedade islâmica e revogando os códigos tribais. A gente sabe que a Medina é a primeira capital do Islã, é o primeiro lugar que entrou o Islã, a gente pode falar assim, ou seja, que se estabeleceu. O profeta fez acordo, porque a gente sabe que tinha judeus, tinham pessoas que eram politeístas, idólatras, mas eles fizeram um acordo entre eles para o que? Viver em paz, tanto os muçulmanos com os judeus, como com os politeístas. E tirar aqueles códigos tribais. Isso demorou anos para tirar. Isso aqui é uma grande conquista e mostra também a veracidade da profecia do profeta Muhammad, porque não é uma coisa fácil. Imagina um costume, uma cultura de anos e anos, séculos, podemos falar. Os árabes daquele jeito, com aquele preconceito que eles tinham, por exemplo. Isso tudo o Islã que acabou contra a escravidão que existia muito. O Islã veio o quê? Para libertar os escravos, para as pessoas serem iguais, por exemplo, o negro e o branco, não há diferença alguma, o árabe e o não árabe, não há diferença alguma, ou seja, acabar com esse preconceito tribal. Tudo isso o profeta, que a paz sobre ele, conseguiu fazer em 23 anos, que é pouco tempo, né? Como se a gente vai, se não fosse o profeta de Deus, claro que não conseguiria mudar essas pessoas, ensinando o conhecimento e assentando os princípios da justiça, retidão, irmandade, cooperação e ordem. A primeira coisa que ele pregou ali quando ele chegou, a irmandade entre os irmãos. Isso é muito importante. Os irmãos que chegaram de Meca, vamos falar os refugiados, quem que acolheu eles? Os irmãos da Medina. Dividir os bens com eles, por ordem do profeta que passou sobre ele. Ou seja, criou um vínculo muito forte entre as pessoas da Medina e as pessoas que vieram de Meca. Isso é muito importante, a irmandade. Por isso que o profeta fala, que paz sobre ele, o muçulmano é irmão do muçulmano. Ou seja, o irmão de fé é o melhor irmão. O melhor irmão é o irmão de fé. Por isso que o profeta fala, o muçulmano é irmão do muçulmano. Aí continua o dito, não injustiça ele, não trata ele mal, não fala nas costas dele, protege a sua honra. Então, são qualidades que os irmãos muçulmanos devem ter.
mas Allah deu a vitória à sua religião. Por isso, muitas tribos tentaram acabar com o Islã, provocando muitas batalhas e acontecimentos importantes, mas Allah deu a vitória à sua religião e seu mensageiro. A gente sabe depois, quando eles vão para Medina e começam a criar ali a primeira capital, vamos falar um país islâmico, os Quraishitas, os incrédulos, claro que eles não iam deixar, começaram a enviar exércitos para Medina para combater os muçulmanos, para acabar com a religião do Islã. Depois os romanos começaram, os persas. A gente vê, se a gente lê a biografia ou a história islâmica, os muçulmanos sempre foram atacados. Desde o começo da mensagem, eles eram atacados. E essas batalhas que aconteceram, que hoje falam, transmitem na mídia, totalmente diferente da realidade, que eram os muçulmanos se defendendo. O profeta nunca iniciou uma guerra, e sim eles iam para querer acabar com a religião de Deus, e claro que não iam conseguir, porque a religião de Deus, por mais que você fale mal dela, fala mentira sobre ela, usa a mídia 24 horas para falar dela, ela é a religião que mais cresce. Por quê? Porque é Deus que cuida dela, não somos nós muçulmanos que cuidamos dela, e sim Deus o Altíssimo guardou ela, como guardou a mensagem dele, que é o Alcorão. Então tudo isso mostra que o profeta que passou sobre ele sofreu na vida dele, muito, perseguições, as pessoas querendo matar os crentes, fazendo batalhas, os incrédulos. Por quê? Porque ele falou para eles adorarem um Deus, somente Deus, o único, Criador dos céus e da terra, e deixar essas estátuas, e deixar esses falsos deuses. Mas eles rejeitaram no início, até que eles se converteram depois, viram que é a verdade do Senhor. O profeta até, numa divulgação que ele faz, naqueles 13 primeiros anos, ele chega numa cidade que é perto de Meca, mais ou menos 50 quilômetros, que é Taif. Taif é uma cidade bem perto de Meca. O profeta foi lá divulgar o Islã para essa comunidade, para esse povo. Eles receberam ele com pedras, esperando ele com pedras. Deram para as crianças e os jovens pedras, que quando chegar o Muhammad, joguem pedra nele, não aceite, não deixe ele entrar na cidade. E os companheiros do profeta falam, ele começou a sangrar da cabeça até os pés, ou seja, todo o corpo estava sangrando, das pedras que jogavam nele. Foi para divulgar a palavra de Deus. E os anjos chegaram até o profeta Muhammad e falaram para ele: se você quiser, Muhammad, a gente fecha essas duas montanhas nesse povo. Se você permitir. O profeta Muhammad falou: não. Pode ser que um deles se converta, aprende a palavra de Deus, aceite a palavra de Deus. Ou seja, o profeta Muhammad, se a gente vê a biografia dele, é uma pessoa que sempre perdoava. Todo o mal que foi feito a ele, se tu ler a biografia dele, ele perdoava, a não ser com os limites de Deus. Aí ele não deixava. O que é o limite? A lei de Deus tem que ser cumprida como Deus ordenou. Mas ser com ele, com a pessoa dele, xingar ele, maltratar ele, sempre ele perdoou. Era a pessoa mais misericordiosa que Deus criou. Então ele perdoa esse povo pelo que fez com ele. Depois de alguns anos, todas essas pessoas se convertem ao Islã. Descobrem que é a verdadeira religião. Então os profetas, todos eles sofreram, não só o profeta Muhammad, como o profeta Jesus, como o profeta Moisés, como o profeta Abraão. O profeta Abraão, desde dele jovem, ele sofria, até quando ele quebra as estátuas. Sempre foi uma pessoa monoteísta, adorava apenas a um Deus. Jogaram ele no fogo para se livrar dele, um jovem, mas sempre crente. Abraão sozinho era uma nação, como Deus fala no Alcorão. Abraão era uma nação sozinho. Também Jesus, que passa sobre ele, desde o nascimento dele, perseguido,
Quando ele fala no berço, os judeus querem o quê? Perseguir eles, os romanos, para matarem. E a mãe dele teve que o quê? Deixar a cidade natal dela e fugir com Jesus. Aí ele volta depois, já o que é adulto, pregando o que? O Evangelho de Deus, a Palavra de Deus. Todos os profetas o que? Sofreram. Teve profetas que foram mortos pregando a Palavra de Deus. Então tudo isso, irmãos e irmãs, mostra para nós que isso que a gente sofre hoje em dia, o pouco sofrimento que a gente sofre, não é nada comparado com o que os profetas sofreram. Então por isso que a gente sempre tem que agradecer a Deus pelas bênçãos e as dádivas que Deus dá para nós todos os dias. Logo aumentou-se o número das pessoas entrando no Islã. Islamizou-se Meca e a maioria das cidades e as tribos da Península Árabe, ou Arábica, convencidos da veracidade desta grandiosa religião. Viram que é a mensagem de Deus. Viram que a mesma religião de Moisés, de Abraão, de Muhammad, de Jesus, de Isaías, de todos os profetas de Deus, é a religião de Deus. Uma só mensagem, a unicidade de Deus. E o que eles se arrependem e entram no Islã, aderem ao Islã. Aqui ele fala aqui o autor sobre o seu falecimento. Faleceu no mês lunar de Safar, 11º ano da Hijra, após haver completado e entregado a sua mensagem. E tem também outra narrativa que ele morreu no Rabi' al-Awwal. O profeta, que a paz sobre ele, caiu doente, em estado febril, falecendo em 8/6/632. Aqui é depois de Cristo, no calendário cristão. Quando completaria 63 anos de idade, foi sepultado na casa da Aisha, ou seja, da esposa dele. Ele morreu na casa da esposa dele. E os profetas, como a gente sabe, aonde eles morrem, eles são enterrados. Se eles morrerem, por exemplo, se um profeta morrer nesse local, a gente enterra nesse local. Não trocamos eles de local. Então, o profeta morreu na casa da Aisha, que era a esposa dele, e foi enterrado ali mesmo. Ao lado da mesquita de Medina, que a paz de Deus esteja sobre ele. Hoje em dia, claro que eles cobriram, o túmulo dele, que está ele, no lado tem outro túmulo, que é o túmulo do Abu Bakr. E do lado do Abu Bakr, Omar, que Deus esteja satisfeito com eles. Então, é o profeta, o Abu Bakr e o Omar, estão enterrados um do lado do outro. Hoje, o que fizeram na mesquita? Cobriram essa parte, tu não consegue mais enxergar, construíram. Mas ela se encontra o quê? Dentro da mesquita do profeta. Ela se encontra dentro da mesquita do profeta, onde vocês enxergam, às vezes, aquela cúpula verde. E é ali que ele está enterrado. E os companheiros dele no lado dele, que é o Abu Bakr e o Omar, que são os dois melhores companheiros do profeta Muhammad, que sempre estavam com ele, na companhia dele. Então o profeta fala, quando eu saio comigo o Abu Bakr e o Omar. Quando eu vou num lugar, vai o Abu Bakr e o Omar. Quando eu faço uma coisa, está comigo o Abu Bakr e o Omar. Ou seja, o profeta amava eles. São pessoas crentes, tementes a Deus, e foram enterrados com o amado deles, que é o profeta Muhammad. Foram enterrados no lado do profeta Muhammad, que é a paz sobre ele. Alguém ficou com uma dúvida, que a gente vai entrar em outro, que é o assunto da aula hoje, que é o significado do testemunho. Muhammad é o mensageiro de Deus. O que significa? A gente explicou o primeiro testemunho, o que significa. Não há outra divindade digna de adoração a não ser Allah. A gente explicou. Esse é o segundo testemunho. A gente viu que no Islã tem 2 testemunhos. Para a gente o quê? Aderir. Se converter ao Islã, a gente precisa acreditar nesses 2 testemunhos. O primeiro, acreditar na unicidade de Deus, que não há outra divindade a não ser Allah, Deus o Altíssimo, e o segundo testemunho é que Muhammad é seu mensageiro, ou seja, foi enviado por Deus e foi revelado a ele o Alcorão para orientar e guiar as pessoas, vindo de Deus, o Altíssimo. Então,
a gente vai explicar o que significa isso. Alguém ficou com alguma dúvida no Zoom, no Facebook, no Instagram? Se alguém tiver alguma dúvida, não entendeu algo, sinta-se à vontade. Tem alguma crítica para fazer? Sinta-se à vontade. Não concordou com algo? Aqui eu não vi nenhuma pergunta até agora. A irmã está perguntando aqui se a gente está falando de Toif, que é a cidade. Sim, a gente está falando, a gente falou, né? Citou o acontecimento quando ele foi pregar a palavra de Deus e foi recebido com violência, como a gente viu. Mas os profetas, eles eram pacientes. Quanto mais batiam neles, mais tratavam eles mal, eles o quê? Pediam e suplicavam por essas pessoas. Não é como a gente hoje, infelizmente. Se alguém faz um mal para a gente, deu, essa pessoa já acabou para nós. O rancor toma conta do coração e a gente fica toda a vida o quê? Com rancor sobre essa pessoa. Às vezes é uma coisa boba, às vezes é uma coisa boba e a pessoa fica o quê? Com rancor de um irmão, de uma irmã, às vezes até de um pai, de uma mãe, por causa de um erro. Todos nós somos o quê? Pecadores, como o profeta fala que eu passo sobre ele. Todo filho de Adão é pecador. E o melhor deles é aquele o quê? Que se arrepende do pecado que fez. Então, quando a pessoa entende essa frase que o profeta fala, que nós somos falhos, pecadores, a gente começa o quê? A entender quando o irmão fizeram algo errado. A gente entender, Deus criou nós dessa forma. A gente tem que aprender o quê? A perdoar. Na verdade, porque os profetas perdoavam, isso também tem uma lição para nós de vida. A pessoa que perdoa, ela se sente muito melhor do que a pessoa que é perdoada. Agora, quando tu fica com aquele rancor, com aquela tristeza dentro do coração, aquele ódio, quem que não vive bem? Você mesmo. Mas quando você o quê? Perdoa. Por Deus. Às vezes a gente não perdoa, às vezes por causa dessa pessoa, me fez mal essa pessoa, me fez calúnia, estragou muita coisa na minha vida. A gente sabe, tem pessoas assim, infelizmente. Mas tu perdoa por Deus, tu quer a recompensa de Deus. Como Deus fala no Alcorão, فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. E aquela pessoa que, afá, não é qualquer palavra Deus usa no Alcorão, a eloquência do Alcorão. Al-afu é quando a pessoa que perdoa e também esquece do que foi cometido. O cara ali, o irmão me roubou, me pediu um dinheiro emprestado e me roubou, me caloteou. Eu sei que ele me caloteou, mas eu vou praticar esse versículo que Deus revelou. Aquela pessoa que perdoar e depois consertar, ou seja, não só perdoa e esquece o que foi acontecido, ela vai lá também e conserta a amizade. O irmão está me devendo? Não, mas eu vou lá consertar a amizade. Ele está com vergonha de mim, meu irmão, está tudo perdoado. Vamos voltar a ser irmão, não fica constrangido, eu não quero mais esse dinheiro, ainda o que? Conserta aquilo. Ele não está com culpa de nada, ele não foi culpado, mas ele quer o que? Al-ajr, a recompensa de Deus. Então as pessoas que pensam como está escrito esse versículo, ou têm, vamos falar, o entendimento desse versículo e praticam na vida delas, vão ser recompensadas aqui e também o que? Na outra vida. Vão viver em paz. Porque hoje em dia não vale a pena perder um irmão por causa de um dinheiro ou por causa do que? De uma calúnia. A pessoa tem que aprender o que? A perdoar. Eu sei que às vezes é difícil, mas como você conseguir? Não é uma coisa o que é obrigatória. Tu tem o teu direito. Eu quero pegar meu direito. É teu direito. Deus deu esse direito para você. Mas se você quer perdoar, Deus fala, a sua recompensa estará com Deus. Mas quando Deus fala para a gente, فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, ou seja, daquele perdoador, aquela pessoa que perdoou e consertou também, a recompensa dessa pessoa está com Deus. Imagina quando a gente fala a recompensa está com Deus.
Só essa frase aqui, para a gente entender e querer explicar, a gente precisa de horas e horas explicando isso. É a mesma coisa que a gente fala, para a gente entender essa recompensa, se aproximar disso. Claro que não tem como entender, mas vamos se aproximar quando Deus fala e a recompensa dele estará com Deus. É a mesma coisa quando tu pergunta para uma criança, fala para ela, quanto que tu tem? Ou a criança fala para você, eu vou te recompensar, meu tio. Quanto que tu imagina que uma criança vai ter? 100 reais? 10 reais? É isso que uma criança tem no bolso. Agora, quando uma pessoa mais velha, que trabalha, fala para ti, olha, eu vou te recompensar, tu já espera o que é um presente melhor. Imagina quando o prefeito da cidade fala, olha, eu vou te recompensar. Imagina o presidente do país fala para ti, eu vou te recompensar. Imagina o Bill Gates, o bilionário, fala para ti, ó, vou te recompensar, vou te dar uma grande recompensa. O que tu espera? É capaz de me dar 1 milhão esse cara, 2 milhões. Mas imagina quando Deus fala, eu vou te recompensar. Tem como imaginar? Então, se a pessoa refletir e meditar nesse versículo, sabe? Recompensa de Deus não há limite, é infinita. Deus fala, ó, se tu fizer isso, perdoar e ainda consertar, mesmo você não estando errado, eu vou te recompensar. Então, a recompensa de Deus sempre o que é maior do que você buscar o seu direito nesse mundo. Então, o significado do testemunho, Muhammad é mensageiro de Deus. Crer neste testemunho significa crer no que disse, que o profeta o que disse. Obedecer suas ordens. O profeta, como a gente viu, ele também tem ordens, que ele ordena por revelação divina. Por revelação divina, como está na Sura das Estrelas, Najm, que é 53:3, que ele não fala por capricho. O profeta não fala por capricho, por paixão, e sim fala aquilo que foi a ele revelado. Ou seja, o testemunho, o que significa? Eu crer na sunna dele. Resumindo, eu crer na sunna dele, na tradição profética. Como todo profeta teve o que? A tradição dele. Agora, até que os evangelhos que a gente vê hoje, por exemplo, os 4 evangelhos que a gente vê, não estou falando aqui se é correto, não, isso aí a gente teve aulas explicando esse assunto, mas vamos falar o quê? Que algumas passagens ali são corretas, mas aquilo lá, se tu perceber, tu vê que tu vai descobrir que aquilo não é o evangelho revelado a Jesus, porque até dentro dos evangelhos fala o evangelho que Jesus pregava, que é a palavra de Deus. Aquele evangelho que você enxerga hoje é a tradição de Jesus, é os ensinamentos dele, as instruções dele, é a mesma coisa que a sunna do profeta Muhammad, e não que o evangelho, a palavra de Deus revelada a Jesus. Isso não existe mais, esse livro. Nunca tu vai escutar o evangelho de Jesus. Vai escutar o evangelho de Mateus, segundo Marcos, segundo João, segundo Lucas, segundo Felipe, segundo Tomé e os outros que tem os apócrifos, é claro. Só tu não vai escutar o que? Evangelho de Jesus. Então, essa tradição, por exemplo, para quem é cristão, estou explicando até para entender melhor, é a mesma coisa que os ensinamentos dele, as instruções dele, que até o próprio Jesus, no Novo Testamento, fala que ele não fala nada dele, e sim daquele que me enviou, ou seja, Deus, o Altíssimo, que enviou. Então, os profetas, todos eles tiveram que a sunna, a tradição, que eram as leis que eles falavam para o povo cumprir, mas era uma revelação de Deus. Por isso que, para nós muçulmanos, um versículo do Alcorão e um dito profético autêntico, os dois têm a mesma força de argumento. E não tem contradição entre nenhum dos dois. Tu pode pesquisar e estudar isso. Não há contradição entre o que o profeta fala e o que o Alcorão revela. Por quê? É a mesma fonte. Deus revelou para o profeta Muhammad tanto o Alcorão como a tradição profética, que também pode ser explicada como um esclarecimento do Alcorão. Alguns versículos que os companheiros não entendiam,
eles perguntavam para o profeta e o profeta explicava para eles. Também pode servir como uma explicação do Alcorão. Obedecer suas ordens, afastar-se do que é proibido e adorar Allah assim como Ele nos ensinou. Afastar daquilo que Ele proibiu também. Como o profeta tem coisas que não tem no Alcorão, mas o profeta fala que Deus proibiu. A gente deve acreditar nele, porque a gente sabe que isso é uma revelação de Deus. E também do que é adorar Allah assim como Ele nos ensinou. Agora, se no Alcorão, tu pegar o Alcorão, começar a ler, de capa em capa, tu consegue orar, tu sabe que fala sobre a oração muitas vezes, claro, mas tu sabe como orar, aonde colocar as mãos, por exemplo. Ali, claro que tem algumas partes da oração, a prostração, a inclinação, mas tu sabe o momento que tu tem que fazer ela, tu sabe o momento que tu tem que ler o Alcorão, em qual posição, não sabe. Quem que te explicou isso? Quem que te ensinou isso? Profeta de Deus, que é sobre ele. Por isso que Deus fala, aquilo que o profeta trouxe para vocês, isso é dentro do Alcorão, na Surat Al-Hashr, pegam, ou seja, tomam como ordem. E aquilo que ele proibiu, vós se afastem. Então isso aqui é um versículo do Alcorão que ele citou aqui, o autor. Ele resumiu que é um versículo do Alcorão. Ou seja, até o profeta fala num dito que é sobre ele, rezem como vocês me viram rezar. Então, da mesma forma que eu rezei perante a vós, essa é a reza que Deus revelou para nós. Então, tudo isso mostra que o profeta de Deus, a gente tem que acreditar nele para acreditar em Deus. Por isso que essas duas shahada, elas sempre andam juntas, em tudo que é parte. Agora, se tu vai fazer o adhan, que é o chamamento para a oração, primeiro tu fala o quê? A primeira shahada, depois tu fala a segunda shahada. Quando tu vai fazer o testemunho no tashahhud, na oração, tu faz a primeira shahada, depois tu faz a segunda shahada. Quando tu vai se converter, tu faz a primeira shahada, depois a segunda shahada. Porque não é crente, não é fiel, aquela pessoa que, por exemplo, olha, eu acredito em Deus único, mas não acredito nos profetas, na profecia eu não acredito. Não é crente essa pessoa. Por quê? Porque renegou a Deus. Deus enviou os mensageiros, os profetas, com a palavra dele. Tu está falando não. Eu não acredito na palavra de Deus. Eu não acredito que ele enviou os mensageiros. Então, como que você vai se conectar com Deus? Como que você vai saber o que Deus prescreveu para você? O que Deus proibiu para você? A sua mente? Então, é sua mente que vai. Então, cada um tem uma mente. Eu acho isso certo. O outro fala não. Eu acho isso errado. Então, cada um vai ter uma lei. Cada um vai entender com o seu entendimento. O que ficaria isso? Como seria o mundo? Agora, se cada um entender como ele quer, eu entendo que isso aqui é ruim, então é pecado. Esse aqui fala, não, eu entendo que isso aqui é um bem para nós. Então, o que é lícito? Por isso que Deus não abandonou as criaturas, e sim enviou mensageiros, profetas, para orientar, para guiar. Isso mostra misericórdia de Deus para conosco. Então, devemos acreditar o quê? Na unicidade de Deus e também na profecia, que é o melhor e maior patamar que Deus concedeu para o ser humano. Não tem uma pessoa melhor que um profeta ou que um mensageiro de Deus. Esse é o maior patamar que o ser humano pode chegar. Isso aqui também, a shahada, que é o testemunho de fé, isso tem até na Bíblia. Até na Bíblia, Jesus cita isso, que é sobre ele. Ele cita isso em João. Ele cita em João. Eu até separei aqui o versículo, que é 17:3. João 17:3. Quarto evangelho. E eu gosto desse programa aqui porque tem várias traduções. Porque aqui a gente, por exemplo, tem uma tradução. Aqui eles dão todas as traduções, ou a maioria, né? Não é todas, e é melhor o que para entender o versículo.
aqui na Bíblia o rei James. E a vida eterna é esta. Isso aí é Jesus falando que a vida eterna, ou seja, para você adquirir, ser salvo, ter a vida eterna junto com o Senhor, o que devemos fazer? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Jesus o que está falando? Que conheça Deus verdadeiro, o único. Não há outro Deus com ele. A Shahada, primeiro, testemunho de fé. Não há outra divindade digna de adoração a não ser Allah. É a mesma coisa que ele está falando aqui. O único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, ou seja, Jesus o Messias, a quem enviaste. Tem versículo mais claro que isso? Isso aqui é Shahada. Qualquer pessoa que ler para entender, para refletir, vai estar o que? Explícito para essa pessoa que isso aqui é o testemunho de fé. Isso aqui é a salvação. Isso aqui é a salvação no tempo de Jesus. A pessoa que creu em Deus, como Jesus fala, que conheceu, ou seja, que creu em Deus, único, o Deus verdadeiro, e a Jesus, que Deus enviou com a palavra de Deus, o Evangelho, e seguiu o profeta Jesus, essa pessoa é salva, é muçulmana como qualquer outra pessoa, como os que seguiram Moisés, os que seguiram Elias, os que seguiram Abraão, os que seguiram Noé e os outros profetas de Deus, que a paz de Deus seja sobre eles. Então, aqui é a Shahada 17:3, capítulo 17 da Bíblia, do João, quarto Evangelho, versículo 3. Então, é a mesma Shahada que eu estou explicando para vocês. É a mesma Shahada que a gente está explicando. Agora, em que implica minha crença de que Muhammad é mensageiro de Deus, que é paz sobre ele? Crer em tudo que nos disse o profeta, que é paz de Deus sobre ele, como, por exemplo, nos assuntos do oculto. Ou seja, aqueles assuntos que a gente não tem como ter conhecimento, como que é o paraíso, como que é o fogo, quais são as pessoas que vão ser salvas. Isso a gente não tem conhecimento disso, a não ser se o profeta o quê? Falar para nós. Nos assuntos do oculto, o dia do juízo final, o paraíso e suas graças, o que há no paraíso? O fogo e seus castigos. Agora, o que é o fogo do inferno? A gente sabe o fogo do inferno, mas o que tem lá? Isso aí é uma coisa oculta para nós, invisível. Então a gente só ficou sabendo porque Deus, o Altíssimo, revelou para o profeta Muhammad. Então são coisas ocultas para nós. Aqui o dia do juízo final também, nós muçulmanos, a gente vai estudar isso, como a gente pode falar, em detalhes. Mas aqui só simplificando e resumindo, nós muçulmanos acreditamos no dia do juízo final. Ou seja, tu não está nessa vida aqui à toa. Eu faço o que eu quero, eu faço pecados, eu bato nesse, xingo aquele, faço obscenidades com aquela e vou morrer, virar pó e acabou tudo. O Islã não interpreta dessa forma. Tu vai ter o dia do juízo final, que é o dia de prestar contas. Todo mundo vai parar perante a Deus o Altíssimo e vai prestar contas. Tudo que você fez nessa vida, cada palavra que você citou, para onde você andou, o que você fez com seu dinheiro, o que você fez com a sua juventude, o que você fez com a sua velhice, você vai ser perguntado naquele dia. Por isso que não é um dia fácil, é o dia mais difícil na vida do ser humano. Por isso que tem uma passagem que mostra a temência do Omar. Quando ele era Khalifa, ele estava conversando sobre os assuntos dos muçulmanos, da nação, o que estava passando com a nação. Estava conversando com seu conselheiro. Aí quando o conselheiro trocou de assunto e começou a falar sobre o quê? Sobre a vida do Omar, ou seja, a vida pessoal dele. Ele falou, espera um pouco. Foi lá e desligou como se chama? No tempo deles não tinha luz, esqueci o nome. Desligou aquilo que iluminava, me esqueci o nome agora, se alguém souber.
Aí falou para ele, por que você desligou a luz? Ele falou, essa luz é para falar sobre os assuntos dos muçulmanos. Agora você está perguntando sobre mim, sobre a minha pessoa. Eu não posso gastar uma coisa que pertence aos muçulmanos e ficar no escuro. Então aqui mostra a temência dele, porque ele sabe. Por que eu falei isso? O cara estava falando do dia do juízo final, agora vem com temência. O que tem a ver uma coisa com a outra? Quando a pessoa crê que existe prestação de conta, a pessoa vai temer a Deus. Até uma vez quando xingaram o Omar, falaram para ele, ele estava... A gente sabe que era escuro naquele tempo, não tinha como hoje lâmpadas. Na mesquita, o Omar sem querer pisou no pé de alguém. Andando, pisou, ele estava dormindo na mesquita. Aí o Omar pediu desculpa para essa pessoa e ele se zangou. Essa pessoa falou, você é louco? Perguntou para o Omar. Imagina, ele era o Khalifa. Era como se fosse o presidente da nação. Perguntou para ele, você está louco? Ele falou, não sou louco. E seguiu caminhando. Aí as pessoas que estavam com o Omar falou, ô líder dos crentes, tu viu o que ele falou para você? Não vai fazer nada? O Omar falou, o que ele falou para mim? Ele me perguntou se eu estou louco, se eu sou louco. Eu falei que não. Ou seja, para vocês verem, imagina hoje um presidente a gente perguntar isso. Eu juro que tu vai parar não só atrás das grades toda a tua vida, se tu não for morto ali na hora também. Para te ver a justiça. Essas pessoas, por que faziam isso? Porque sabiam que tinha um dia do juízo final esperando elas. Quando xingaram, outra passagem do Omar, que é um exemplo de justiça, quando xingaram ele, o que ele fala para essa pessoa que xingou ele? Eu juro por Deus, se não fosse o dia do juízo final, eu te responderia. Mas ficou quieto? Porque ele sabe que tem o dia do juízo final, que ele vai ser perguntado por cada palavra que ele falar. Outra passagem do Omar, uma vez ele estava chorando, aí o companheiro que sempre estava com ele, o servente dele, o Aslam, pergunta para ele, por que está chorando? Ele fala, eu tenho medo de Deus me perguntar no dia do juízo final, por que eu não fiz uma estrada boa para os camelos andar? Vai que um camelo não consiga andar, tenha dificuldade, ou caia. Deus vai me perguntar por que eu não fiz estrada boa para os camelos andar. Imagina uma pessoa que está preocupada com os animais. Imagina o ser humano. Imagina o ser humano. E são vários os exemplos da vida do Sayyidina Omar, como dos outros companheiros do profeta, que Deus esteja satisfeito com eles. Isso mostra, irmãos e irmãs, o benefício aqui, quando ele citou o dia do juízo final, que só resumir para vocês, o benefício de acreditar no dia do juízo final. Quanto benefício que tem a pessoa quando crê no dia do juízo final. Uma pessoa que não crê no dia do juízo final, pode ter certeza que a pessoa sempre vai ter na sua vida uma coisa normal vai ser para ela. Fiz mal para o fulano, normal. Você perguntado por isso? Não tem. Ou como você chama, os ateus, que Deus guie eles, são pessoas que é a cabeça deles. Tu vai conversar com um, é o que ele entende, é de acordo com como ele quer. Não acredita em Deus. E também não acredita, claro, no dia do juízo final. Ou seja, ele acha que essa vida é um passeio. Ele faz o que ele quer, o que ele quiser fazer, ele pode fazer, e não vai ser responsável por nenhum ato. Mas o Islã mostra uma coisa totalmente diferente. Mostra que a gente deve tomar o maior cuidado nessa vida, fazer o bem, pregar o bem e proibir o mal, e não fazer mal a ninguém. Porque se você fizer injustiçar alguém, você vai pagar naquele dia, a prestação de contas. Tudo que se relaciona com os acontecimentos que acontecerão no dia do juízo final, seus sinais e o que ocorrerão no final dos tempos. Ou seja, os sinais do fim do mundo. Aqui podemos resumir tudo. Os sinais do fim do mundo. Agora tem os sinais menores, os sinais maiores. Um dia a gente faz umas palestras mostrando quais são os sinais do fim do mundo. Por exemplo, um dos sinais, a volta de Jesus. É um dos sinais maiores. A volta
de Jesus, que é paz sobre ele. Vai voltar. A gente acredita na volta dele. Outros sinais, por exemplo, a vinda do anticristo. É um dos sinais também maior. Um dos sinais menores, quando vai aparecer o Mahdi, ou seja, o orientado, que é da família do profeta. Então, tem vários sinais que a gente só soube como através do profeta Muhammad, que passou sobre ele. A gente pode não viver esse tempo, mas como que a gente soube que isso vai acontecer? Porque o profeta nos falou por uma revelação divina. A informação sobre aqueles povos que nos precederam e os que virão no futuro e os que se passou entre os profetas e seus povos. Como que a gente vai saber o que aconteceu lá com Noé? Ou o que aconteceu com Moisés? Ou o que aconteceu com Salomão? Ou o que aconteceu com Davi? Como que a gente vai saber? A não ser pela revelação de Deus. Que a gente sabe o acontecimento, o que os profetas passaram. Noé ficou 950 anos divulgando a mensagem de Deus. Tem narrativas que só se converteram com ele 18 pessoas. Essa foi a menor que eu achei. 18 pessoas que se converteram com ele. 950 anos. Hoje a pessoa quer pregar a palavra de Deus e já quer o quê? Quer 6, 7 pessoas por dia. Não é dessa forma. Deus guia quem quer. Você só tem que transmitir e divulgar a mensagem. O resto, Deus, o Altíssimo, que facilita. Imagina 950 anos pregando a palavra de Deus, profeta de Deus, amado por Deus, um servo agradecido, como Deus chama ele no Corão. 18 pessoas se converteram com ele. Para vocês verem. A paciência que tiveram os profetas. Tudo isso, como a gente ficou sabendo, ou a história de José, que tem a maior parte dela no Corão, no capítulo 12. Como que a gente ficou sabendo? Por revelação de Deus. Até o profeta Muhammad, quando perguntaram para ele, não sabia. Até que Deus revelou para ele quem era o profeta José. Ou seja, o profeta Muhammad não falava nada a não ser por revelação de Deus o Altíssimo. Ele fala, eu tenho que ter o quê? A revelação de Deus para falar. Eu não posso falar nada de mim, como até Jesus fala em João. E de mim não falo nada, a não ser, e falo daquele que me enviou. Ou seja, tudo o que ele fala é daquele que enviou ele, que é Deus o Altíssimo, como todos os profetas de Deus. Agora o segundo, colocar em prática as ordens e as proibições que nos ensinou o profeta de Deus, que passa sobre ele, e isto implica praticar o que nos foi ordenado pelo profeta de Deus, crendo firmemente que o que ele disse não foi por capricho, por paixão, senão que é a parte da revelação divina. Como Atiyya ibn Hassan, que morreu no ano mais ou menos 130, ou seja, dos primeiros séculos, que era um grande sábio. Ele fala que o anjo Gabriel revelava para o profeta Muhammad a Sunna como revelava o Corão. Ou seja, descia com a Sunna como descia com o Corão. Ou seja, os dois são revelação de Deus. Tanto o Corão como a Sunna. Eles andam juntos. A Sunna, a gente pode falar, ela esclarece o Alcorão. É um esclarecimento do Alcorão. E também a gente viu que tem leis que são proféticas, que Deus revelou para o profeta Muhammad na Sunna dele, que a gente deve o quê? Seguir. E como diz Deus, o Altíssimo Allah, na Sura 40, o capítulo 4, capítulo 4, que é o capítulo das mulheres, Nisa, versículo 80. Quem obedecer ao mensageiro, obedece a Allah. Aqui é uma frase condicional. Quem obedecer o mensageiro, qual que é a condição? Obedece a Deus. Ou seja, para te obedecer a Deus, tu tem que obedecer a quem? O mensageiro. Agora vamos entender o sentido oposto dessa frase, ou desse versículo.
E quem não obedecer o mensageiro de Deus, não obedeceu a Deus. A pessoa que não obedecer o que foi revelado para o mensageiro de Deus, não obedeceu a quem? A Deus o Altíssimo. Isso é um exemplo que eu gosto de citar, que é a mesma coisa um prefeito. Claro que o exemplo de Deus é muito mais eloquente, mas para aproximar o entendimento. Agora, se o prefeito fala, olha, fala para a polícia, por exemplo, vai lá e fecham essa rua, que a gente vai precisar passar por algumas coisas que tem que passar por essa rua para facilitar o caminho para nós. Fecha essa rua. Aí vai lá essa pessoa, por ordem do prefeito, para fechar essa rua. E as pessoas do bairro falam, não vamos fechar. De você a gente não acredita, ou seja, não te obedecemos só o prefeito. Agora, eles não fechando a rua, como foi ordenado pelo prefeito, eles obedeceram o prefeito? Não obedeceram. Desobedeceram o prefeito, não essa pessoa que foi lá só notificar para eles o que o prefeito mandou. Na verdade, não desobedeceram essa pessoa, e sim desobedeceram o que? O prefeito. Se Deus o Altíssimo enviou mensageiros e profetas para guiar as pessoas, revelou a palavra dele, a pessoa não, eu não vou acreditar nos profetas. Eu vou seguir o que está na minha cabeça. Como que eu entendo? Entendeu? Então a profecia, para você ser crente, seguir as ordens de Deus, obedecer a palavra de Deus, você deve seguir o que? Os profetas, os mensageiros de Deus. Que é uma condição para você o que? Seguir a Deus. Afastar-se, a gente viu praticar, agora afastar-se de todas as coisas ilícitas que nos foram proibidas, da imoralidade e do mau comportamento. Devemos confiar plenamente que o que foi nos proibido foi por sabedoria divina. Pela sabedoria de Deus, ele proibiu isso para o seu próprio bem. Você pode não entender, mas Deus, pode ter certeza, proibiu isso para seu bem. Às vezes, ou na maioria das vezes, podemos falar, tudo que acontece na nossa vida que a gente acha o quê? Ruim. Por que aconteceu isso comigo? Por que não deu certo aquele trabalho? Mas quando passam os anos, a gente começa o quê? Me lembrei. Graças a Deus que não deu certo. Imagina se tivesse dado certo aquilo. Eu estaria em tal lugar. Graças a Deus que me salvou disso. O ser humano vai entender, mas às vezes depois de anos. Mas o crente sabe isso desde o começo. Eu fiz um vestibular, não deu certo? Graças a Deus. Deus tem uma coisa melhor para mim. Então, sempre o crente, o que quer que aconteça com ele, como o profeta fala, que é para sobre ele, admirável é o caso do crente. E não tem caso admirável a não ser do crente, como o profeta fala. Quando acontece uma coisa boa, ele agradece a Deus, louva a Deus, glorifica a Deus, exalta a Deus. E quando acontece algo que ele não gosta, ele pacienta. Ele se torna o quê? Paciente. E isso não acontece a não ser com o crente. Então, tudo isso, irmãos e irmãs, a gente não tem essa sabedoria extrema que só Deus tem, absoluta. Então, como a gente é limitado, a gente não sabe que aquilo é um bem para nós, mas a gente vê o quê? Como um mal. É a mesma coisa teus filhos. Tu tem uma filha pequena, tu sabe que ela está se aproximando o quê? Da tomada. Tu sabe que aquilo tem um risco dela morrer, mas tu vai lá e bate na mão dela, para ela não colocar a mão ali. Mas ela o quê? Chora. Entende aquilo que foi o quê? Uma coisa mal que você fez, por isso que ela chorou. Mas você, na verdade, quer o bem dessa pessoa. Por isso que você proibiu essa criança, seu filho, de tocar na tomada. A gente é como se fosse isso. A gente não tem sabedoria. Então, por isso que quando acontecer alguma coisa na sua vida, pode ter a fé e a convicção e a certeza que isso é um bem para você. Isso é um bem para você. Sempre a gente fala o quê? Isso deve ser um bem, mas eu não tenho conhecimento disso.
Isso deve ser um bem que Deus colocou na minha vida, mas eu, por ser limitado e imperfeito, não tenho conhecimento disso. E larga nas mãos de Deus. Foi por sabedoria divina e para o nosso próprio bem que Deus proibiu essas coisas, mesmo que não possamos distinguir qual a sabedoria por trás da proibição. A maioria das coisas proibidas a gente sabe a proibição, por quê? Como a carne do porco. Se tu pesquisar na internet, nem que seja 5 minutos, tu vai saber o que faz a carne de porco. Tu vai entender o porquê foi proibida. O adultério. Se tu pesquisar também, em pouco tempo, tu vai saber o porquê Deus proibiu. Por exemplo, do roubo, a magia negra. Tudo isso é claro, porque Deus proibiu. A maioria das coisas a gente sabe o quê? Porque Deus, o Altíssimo, proibiu. E mesmo assim o servo, o filho de Adão, não agradece o Senhor. Mesmo sabendo que isso é um bem para ele, quer o quê? Praticar. Deus fala, não come a carne de porco. É uma lei para todos os profetas de Deus. Mas o ser humano quer fazer o seu gosto, o seu prazer, e vai lá e come. Depois, passa um tempo e está doente. Aí o médico fala para ele o quê? Foi por causa da carne de porco. Aí ele, se eu não tivesse comido. Mas ele não se lembra que Deus, o Altíssimo, proibiu para o bem dele, para ele não passar por essa situação. Mas ele o quê? Renegou. Se achou mais sábio, que ele tem a sabedoria, que aquilo não vai fazer mal para ele. Quis o quê? Fazer os seus desejos mundanos. Depois, a firme convicção de que levar à prática de suas ordens e evitar suas proibições é a via pela qual alcançamos o bem e a felicidade nesta e na outra vida. Assim como disse Allah no Alcorão, capítulo 3, versículo 132, obedecei a Allah e ao mensageiro, a fim de que sejais compadecidos. A pessoa vai ser o quê? Amada por Deus. A pessoa que obedecer a Deus e a seu mensageiro. Se você prestar atenção no Alcorão, é sempre o que? Obedecer a Deus e seu mensageiro. Sempre assim os versículos. Mostrando para não ter nenhuma dúvida que é uma obrigação a pessoa que obedecer o mensageiro de Deus. E não como tem desviados, desinformados, que falam que só o Alcorão basta. Se o próprio Alcorão responde para essas pessoas. O próprio Alcorão responde para essas pessoas, afirmando que devemos o quê? Obedecer a Deus e seu mensageiro. Alguém ficou com alguma dúvida? Não entendeu algo? Sinta-se à vontade. Aqui a gente vai explicar. Eu vi ali o horário, me desculpem pelo atraso. Vamos só terminar aqui a nossa plena fé. Nossa plena fé de que quem contraria as ordens ou proibições do profeta de Deus, que a paz sobre ele, receberá um doloroso castigo, como foi dito por Allah, no Alcorão 24:63. Aqueles que desobedecem às ordens do mensageiro de Deus estejam prevenidos que lhes sobrevenha um castigo ou uma desgraça, ou que lhe açoite um severo castigo. Isso por quê? Porque quem desobedece o profeta de Deus, desobedeceu a Deus. Não está desobedecendo o mensageiro de Deus. Na verdade, tu está desobedecendo a Deus. Porque aqui, irmãos, a gente tem como explicar isso como? Será que o profeta, a gente pode chamar ele de legislador? Deus, claro, que podemos, porque é Deus que dá as ordens, os mandamentos. Mas o profeta, quando é chamado de shari', ou mushari', que é legislador, aqui a gente fala que é como se fosse uma metáfora. Ou seja, não é no literal que a gente está falando. Literalmente, não podemos chamar ele, porque é só Deus que é legislador. Mas é como se fosse o quê? Uma metáfora, e não o quê? Uma coisa literal. Não é no sentido literal. Não é no sentido literal.
assim tu pode falar do profeta de Deus. Por quê? Porque tudo que ele fala, as ordens, não são dele. Literalmente falando, não é dele, e sim de Deus o Altíssimo. Então, quem desobedece ao mensageiro está desobedecendo a quem? A Deus. Então, por isso que devemos, para obedecer a Deus, devemos crer nos mensageiros de Deus. Mesma coisa quando chegou Jesus. As pessoas tinham que acreditar que Jesus foi enviado por Deus e obedecer às ordens dele, como Noé, como Moisés, como Abraão e os outros profetas. Então, para você seguir os mandamentos de Deus, você tem que obedecer o que foi revelado aos profetas, os mandamentos que foi revelado aos profetas. Então, por isso que Deus fala que quem desobedecer o mensageiro terá um severo castigo, porque desobedeceu a Deus o Altíssimo. A irmã citou aqui Lampião, né, quando a gente estava falando sobre a história do Omar. Ele desligou o lampião. Muito obrigado, meu irmão. Que Deus te abençoe. Alguém ficou com alguma dúvida? Não entendeu alguma coisa? A gente parou no terceiro aqui, né? Subcapítulo, que é adorar a Deus, como foi estabelecido pelo profeta Muhammad. Isso a gente vai explicar, inshallah, na próxima aula. Vamos explicar essa passagem aqui, porque se a gente entrar aqui já é mais meia hora, então melhor explicar com calma, para não explicar o quê? As coisas com pressa. Se alguém ficou com alguma dúvida antes de a gente encerrar a aula, a gente sempre deixa o fim da aula para as pessoas tirarem as dúvidas. Deixa eu ver aqui se alguém tiver alguma dúvida, no Instagram, no Facebook. E tem comentários, né, das irmãs. Pergunta, não vi nenhuma no Instagram. Se alguém perguntou e eu não vi, por favor, pergunte de volta. Está falando, fala do Consolador, que é o profeta Muhammad. Isso aí a gente vai fazer uma aula, inshallah, falando, explicando sobre o que foi citado no Evangelho de João, no palavra Paracletos, né? Palavra grega. A gente vai explicar isso, inshallah. Fazer uma aula específica mostrando a profecia ou que Jesus profetizou a vinda do profeta Muhammad, que é sobre ele. Isso a gente vai falar, inshallah. Alguém ficou com alguma dúvida? Se alguém estiver no Face, no Instagram e quiser mandar no Zoom também as perguntas, ia me ajudar muito. A irmã falou sobre orar as maneiras corretas para as mulheres. O que você fala? A oração da mulher é que nem a do homem. Ou seja, os gestos, o que recitar é a mesma coisa que os homens, as mulheres. Como o homem reza, ela reza a mulher. Não há diferença na reza da mulher. Por exemplo, o homem reza 3 no Maghrib, no crepúsculo. A mulher reza 3, é a mesma coisa. Não há diferença. Mas o que recitar aí tem que ser uma aula, né? Como explicando, até na prática, pessoa, o que fala, como entrar na oração, o que deve recitar, como deve deixar as mãos, o que deve cobrir no corpo, os pilares da oração, as coisas facultativas da oração. Isso aí precisa de uma aula mesmo para explicar tudo isso. Mas, resumindo a sua pergunta, não tem diferença. Elas rezam como reza os homens. Só em algumas posições que é um pouco diferente. É a mesma coisa no sentido assim geral, mas em algumas partes da oração, o jeito da mulher ficar é diferente que o homem. Versículos da Bíblia Sagrada que testificam do profeta Muhammad. São vários, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Em João, no capítulo 16, tem
sobre o Paracletos, né, que eles traduzem como Consolador. Tem também Deuteronômio, que o profeta Moisés, sobre um profeta que será que nem um profeta Moisés, semelhante a ele, também é uma profecia, e tem outras também, e tem outras profecias. Isso a gente vai citar, inshallah. Só vai ser uma aula para cada profecia, ou algumas partes, né? Acho que uma aula não vai dar. Aqui também tem uma pergunta, tem algum vídeo que explica a diferença entre a Sunna e o Alcorão? Eu sempre cito isso nas aulas. Tem aulas que eu cito assim, uma meia hora falando sobre isso, mas eu não tenho uma aula somente para isso. Só inshallah que a gente faça uma aula explicando a diferença da Sunna do Alcorão. Isso é importante a pessoa saber. Qual que é a diferença da Sunna do Alcorão, os ditos proféticos do Alcorão. Isso aí a gente vai, inshallah, fazer uma aula explicando sobre alguma das diferenças entre o Alcorão e a Sunna, que é os ditos proféticos, ou a palavra que o profeta falou, que é a revelação de Deus, mas a gente chama o quê? Dito profético, dito do profeta Muhammad. A gente não fala o quê? Que é a palavra de Deus. Isso é uma das diferenças. O Alcorão não, o Alcorão é a palavra de Deus. Então é uma das diferenças. E também tem nas sentenças, por exemplo, se você vai ler os ditos proféticos, não precisa estar o quê? Abeluído. É recomendado, é claro, mas não é uma coisa obrigatória. Mas o Alcorão, você deve estar o quê? Estar abeluído. Agora tem até pessoas às vezes que ficam... Agora, uma pessoa que lê os livros, as escrituras antigas, será que ela tem que estar abeluída? As escrituras antigas, as escrituras como, por exemplo, a Torá, os livros, os profetas, ou a Bíblia, podemos falar assim. Será que ela precisa estar abeluída, a pessoa? Ou isso é específico para o Alcorão? Quem sabe? Isso aqui é importante, porque tem pessoas que perguntam sempre do Alcorão, né? Mas e as escrituras antigas? Porque ali a gente sabe que tem palavra de Deus, não há dúvidas. Mas será que eu tenho que estar abeluído, como é o Alcorão, que ordenou a gente estar o quê? Abeluído, quando pegar no Alcorão? Nem se tu não vai ler, mas em pegar ele, você precisa estar o quê? Abeluído. A gente explicou. No Instagram ninguém tem uma pergunta. Quem gostaria de responder essa pergunta? Será que a sentença que foi dada ao Alcorão, ou seja, de estar com a ablução, é a mesma sentença com os livros anteriores? Ou isso é específico para o Alcorão? Isso é um assunto bem importante, principalmente para nós nos dias de hoje. A irmã respondeu, a irmã Cláudia: penso que devemos sempre estar abeluídos. No sentido, ela quer dizer o que tem palavra de Deus, mesmo sendo revelado o que é em outra língua, como hebraico, como foi a Torá. Quem quer tentar responder o porquê? A irmã falou que precisa estar abeluído, mas por que tu acha que precisa? Qual que é o motivo? Qual que é a evidência que tem que estar abeluído? Isso que é importante no Islã. Quando a gente quer falar algo, tem que ter o que? Uma evidência. Tem que ter uma evidência para a gente falar o que é algo. Isso aqui, vamos falar que é obrigatório. Mas por que é obrigatório? Qual que é o fundamento corânico ou profético que torna isso obrigatório? Então
é importante, principalmente para as pessoas que têm contato com as antigas escrituras. A irmã falou o que significa abeluído, ou seja, é a ablução que a gente faz para fazer a oração, ou para tocar no Alcorão, ou para fazer a oração do defunto. É uma ablução, é uma purificação que a gente faz como ordem de Deus, que está no capítulo 5, versículo 6, para a gente estar o quê? Abeluídos, para quando fazer alguns rituais religiosos que precisam da ablução. Que a gente explicou em várias aulas, tem vários vídeos na nossa página explicando isso. Tem na prática a gente fez. A irmã fala que a abeluída é específico para o Alcorão em árabe, porque esse não foi alterado por mãos humanas. É que o Alcorão tem um versículo. Tem muitos sábios que têm a opinião da irmã que falou. Porque o Alcorão tem um versículo, que está no capítulo 56. La yamassuhu, ou seja, e não toca nele illa al-mutahharun, ou seja, a não ser os purificados. Tem um versículo claro no Alcorão, né? E o Alcorão, como a gente sabe, é o árabe. O Alcorão em árabe. Mas tem alguns sábios que falam que é também o que tem que estar também abeluído, sim, tocar nas escrituras antigas. Por quê? Porque ali tem palavra de Deus. Tem palavra de Deus. Tem uns que proibiram a pessoa tocar sem estar abeluído. Mas a opinião mais correta, que tem fundamento, é a opinião que fala o quê? Que é permissível. Porque não tem um versículo, um fundamento que fala. E também outra coisa, irmãos e irmãs, o que foi ordenado para o profeta Moisés, que passou sobre ele, para Jesus, para os outros profetas, foi o que? Abrogado pelo Alcorão, a última mensagem. Então, aquilo é uma coisa o que foi abrogada. É a mesma coisa se tem um versículo abrogado do Alcorão. Eu preciso estar abeluído? Não preciso. Então, como ele foi abrogado, não precisa o que? Estar abeluído. Ou seja, as escrituras antigas, mesmo sendo algumas o que? Alguns versículos, palavra de Deus, como mostra a unicidade de Deus. Ali não há dúvidas, mas não é o que é obrigatório. Tem uns que falam que também é o que é recomendado. Respeito o que por esses versículos que não foram trocados, como os que falam sobre a unicidade de Deus, os que mostram os mandamentos de Deus. Então, é recomendado alguns, mas o correto, como eu citei, é que não tem um fundamento claro que mostra o que tem que estar a pessoa o que abeluída. E até o Sayyidina Umar, quando pegou uma parte da Torá, como foi narrado pelo Ibn Hibban, e o Ibn Kathir fala que é o que é correto. Tem divergência nessa narrativa, se é correto ou não, mas vamos falar que é correta. O profeta viu ele com a Torá e não ordenou a ele o quê? Ou não perguntou para ele, você está abeluído? Se fosse, por exemplo, obrigatório. Então essa opinião é mais forte, mais o que? Com fundamentos, é mais o que? Correta. Mas o motivo é porque o que? Foi abrogada. Porque foi abrogada. A palavra de Deus a gente respeita. Mesmo foi revelado em hebraico na nossa cabeça. A gente respeita a palavra de Deus. Foi revelado por Moisés, nosso profeta também. Mas é porque foi abrogada. E não tem o que? Um versículo especificando que precisa o que? De ablução. Para a pessoa o que? Tocar nas antigas escrituras. A irmã falou, a tradução do Alcorão não precisa estar o que é abeluído. Correto. Tradução que a irmã quer dizer no português, no inglês, né? Qualquer tradução. Não precisa estar o que é abeluído. Ou seja, com ablução. A irmã Brenda também acredito que não precisa estar, pois se é sentido a leitura e estudo teológico, abrogado, irmã, é aquilo que foi revogado, né? Ou seja, uma lei, Deus, como por exemplo, Deus não proíbe
Deus não proibiu a bebida alcoólica para os muçulmanos de uma vez só, como está no capítulo 5. Agora, no capítulo 2, capítulo anterior, Deus fala que é proibido a pessoa o quê? Tomar a bebida alcoólica quando vai o quê? Orar. Ou seja, é especificada em alguma situação. Quando você está nessa situação, você não pode o quê? Beber. Depois Deus proíbe totalmente e fala que é um ato, ou podemos falar uma obra do Satanás. E que é o que? Suja. Rígias. Agora, esse versículo que foi revelado após o versículo do capítulo 2, que proibia na hora da oração. Esse do capítulo 2 foi revogado, anulado. Ou seja, se tu me trouxer, olha aqui, ó, o Corão fala que é nessa parte. Aqui mostra o que? A falta de conhecimento que você tem, que isso aqui foi o que? Revogado. E o versículo que revogou ele está também no Alcorão, no capítulo 5. Isso aqui mostra o que é misericórdia de Deus para facilitar. Imagina se Deus no começo da mensagem já ia proibir tudo. Era difícil as pessoas o que praticarem. Então, foi gradualmente o que? Proibindo, aos poucos. Então, isso se chama o que? O que foi abrogado. E também a gente viu que tem profetas que tinham a lei, como Moisés, ele recebeu a lei, que é o Pentateuco, né, segundo eles. Ali é a lei de Moisés, mosaica. Jesus, que passou sobre ele, ele não recebeu lei. O evangelho dele, que foi revelado para ele, era o que? Falando sobre a unicidade de Deus. E não lei, como era o que é a Torá. Por isso que ele veio confirmar a Torá e seguir ela. É como ele deixa claro em Mateus 5:17. Não penseis que eu vim abrogar a lei e os profetas, e sim cumprir. Então ele não veio com uma nova lei. Então não foi o que é abrogado, o que tinha antes dele. Mas o Alcorão abrogou o que? As leis anteriores. Então essa é o que? A explicação para o que é abrogado. Claro que é bem resumida, né? Se não entenderam, eu explico novamente. Alguém ficou com mais alguma dúvida? Não entendeu algo? Facebook, não consigo ver todas as perguntas. Aqui no Instagram não achei nenhuma pergunta, além das que a gente respondeu. No Zoom ninguém tem uma pergunta. Então, que Deus facilite para nós a busca do conhecimento e a prática do conhecimento, e faça de nós misericórdia para as pessoas, e não faça de nós castigo para as pessoas. E que Deus abençoe a gente onde quer que a gente esteja, e facilite para nós a boa obra, o bem, e aceite de nós a boa obra. E que Deus perdoe nossos pecados, e guie nós para a senda reta, e guie todas as pessoas para a senda reta. E que Deus facilite para nós a entrada no paraíso em paz com os profetas, os mensageiros, os mártires, os verídicos e as pessoas virtuosas. E afaste nossas faces do fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente, e não castigue a gente no túmulo. Amém. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos.